Olá, bom dia. Hoje é 22 de março de 2024. Deus abençoe você e sua família, que Deus lhe guarde e lhe livre de todo mal. Que Deus lhe livre do ataque cardíaco, ataque cerebral, AVC, insuficiência cardíaca, insuficiência respiratória. Que Deus abençoe seus planos, seus projetos e os seus objetivos. Você sabe que Deus, o Pai Celestial, ele mora no céu dos céus, lá acima de tudo e de todos. O Filho dele, Jesus Cristo, veio e foi concebido em Maria pelo Espírito Santo. Então Jesus era da onde? Do reino do céu. Então você sabia que se uma pessoa é filho de alguém que mora em outra nação, a pessoa é da nação? Vamos supor, um exemplo, se eu tivesse filho em outra nação, você sabia que se eu tivesse um filho em qualquer uma nação, eu poderia morar lá, habitar lá por o fato de ter família? Então Jesus era do céu na terra e era do reino dos céus na terra. Por isso que ele disse, o meu reino não é deste mundo. Então uma coisa eu lhe digo, se você tem familiar, filhos ou filhas ou pai em outro canto, você pode habitar lá por o fato de você ter parentes. Ou então você pode ser chamado natural do lugar. Assim, antigamente, nas escrituras sagradas era assim, não sei hoje. Então, continuação do Evangelho de Deus e de Jesus Cristo. Siga sempre Jesus Cristo, os ensinamentos bíblicos, e você irá mais bem ainda. Então, Atos 24, versículo 12. Continuação do Evangelho de Deus e de Jesus Cristo, parte 173. E não me acharam no templo falando com alguém, e nem amotinando o povo nas sinagogas, nem na cidade. Aqui Paulo estava falando para Félix e para o sumo sacerdote e todos aqueles que foram acusar eles para conseguirem a morte de Paulo ou a prisão perpétua de Paulo, infelizmente. Então Paulo pediu para falar, Félix permitiu Paulo falar e Paulo estava falando, se justificando e mostrando que não tinha falado com alguém alguma coisa errada e nem tinha amotinado o povo na sinagoga nem na cidade. Nem tampouco pode provar as coisas de que agora me acusa. Então eles não tinham nada como provar das coisas que ele acusava Paulo, porque Paulo estava certo, Paulo não estava errado. Paulo não tinha cometido nada do que eles acusaram ele. Mas confesso-te, por isso que é bom a pessoa estar inocente, ou está certo, ou está errado, ou está certo, ou justo em alguma coisa. Quando você está certo, justo, diante de Deus, ninguém pode lhe colocar uma condenação, uma sentença. Mas, se você está certo e justo, correto, diante das pessoas também. Se você está certo, justo, correto, se você não está errado, se você não está sendo injusto, então uma coisa eu digo para você, quem lhe fizer como injusto ou como errado, vai estar cometendo uma injustiça, vai estar transgredindo contra a lei de Deus e contra a lei dos homens. Então por isso que é bom estar certo. Veja o que Paulo falou. Mas confesso-te que, conforme aquele caminho a que chamam seita, assim sirva ao Deus de nossos pais, se referindo ao Pai Celestial, crendo tudo quanto está escrito na lei e nos profetas. Paulo disse que estava ensinando o caminho, crendo no caminho e servindo ao caminho que era dos nossos pais, que estava servindo ao Deus dos nossos pais, no caso, o Deus de Israel, crendo tudo o que está escrito na lei e nos profetas. Então Paulo explicando para Félix. Tendo esperança em Deus, como estes mesmo também esperam. Então Paulo estava dizendo que tinha esperança em Deus, como o sumo sacerdote, os judeus, os principais sacerdotes e os anciões esperam também. De que havendo de ressuscitar dos mortos, de que há de ressuscitar, que haverá ressuscitação dos mortos, tanto do judeu como dos injustos, tanto do justo como dos injustos. E por isso procuro sempre ter uma consciência sem ofensa. Então Paulo tinha uma consciência sem ofensa, tanto para com Deus como para com os homens. Então Paulo tinha procurava, por isso procuro sempre ter uma consciência sem ofensa, tanto para com Deus como para com os homens. É isso que nós temos que fazer. O que é ter uma consciência sem ofensa? É você procurar não ofender, não aborrecer, não fazer mal, não falar mal, não atrapalhar a vida de ninguém. E para com Deus e para com os homens. Ora,
muitos anos depois, vim trazer à minha nação esmolas e oferta. Então, Paulo passou muito tempo fora de Israel. Então, quando ele diz que veio trazer esmolas e ofertas, no caso do templo, nisto me acham já santificado, nisto me acharam já santificado no templo, não em ajuntamentos contra o templo, contra alguém de Israel, nem com alvoroço. Então Paulo não estava com nenhum alvoroço, e uns certos judeus da Ásia, os quais convinha que estivesse presente perante ti e me acusasse. No caso, os judeus da Ásia foi que acusaram Paulo. Ou digam estes mesmos se acharam em mim alguma iniquidade quando compareci perante o conselho. Ou digam estes mesmos se acharam em mim alguma iniquidade quando compareci perante o conselho. Então, lá em Israel, lá em Jerusalém, perante o conselho, nenhuma iniquidade acharam em Paulo. Então, eles estavam acusando Paulo e estavam errados. Uma coisa eu digo para você, eu estou querendo dizer que todos os judeus de Israel estão errados? Não, eu estou explicando uma história que aconteceu no passado, uma história real, que hoje, tirando dessa história, nós podemos fazer diferente. Se uma pessoa está certa, justo, não está errada, a gente tem que operar e falar e se comportar e ser para a pessoa aquilo que ela está sendo, não aquilo que ela não está sendo. Aí você está bem diante da justiça de Deus e da justiça da terra. A não ser estas palavras que, estando entre eles, clamei: hoje sou julgado por vós acerca da ressurreição dos mortos. Então Paulo estava explicando, por o fato de eu crer na ressurreição dos mortos, hoje sou julgado. Então Félix, quando ouviu isso, veja o que Félix fez. Então Félix, havendo ouvido estas coisas, lhe pôs dilação, dizendo: havei-me informado melhor deste caminho. Então Félix achou interessante. Veja o que foi que Félix disse. Havei-me depois que me informe deste caminho. Então Félix já queria ouvir acerca deste caminho. Havendo-me informado melhor deste caminho, quando o tributo de Lísias estiver descido, então tomarei inteiro conhecimento dos vossos negócios. Então Félix que disse assim: Paulo, depois tu me informa acerca deste caminho, depois que o tributo de Lísias tiver descido, então inteiramente terei conhecimento dos vossos negócios. Então Félix queria ter conhecimento dos negócios de Paulo, que era anunciar o evangelho, o caminho da salvação, as palavras de Deus e de Jesus Cristo. Então Félix, ele teve interesse de ouvir os negócios de Paulo. Então Félix fez algo, versículo 23, e mandou o centurião que o guardasse em prisão. Veja o que foi que Félix fez. Depois que Félix ouviu, sendo que já tinha deixado ele no pretório de Herodes, na sede administrativa do governo, que era o palácio de Herodes, que estava à direita do templo, ele mandou o centurião que o guardasse em prisão, tratando com brandura. Então ele disse, guarde ele em prisão e trate ele com brandura, e que a ninguém dos seus proíbe servi-lo ou vir ter com ele. Acredita? Então Félix, ele creu, entendeu, pediu para guardar Paulo na prisão, pediu para tratar ele com brandura. O que é tratar com brandura? Não com agressão, não com maldade, tratar bem, desse alimento, comida a ele, água, e que a ninguém dos seus proibisse servi-lo ou vir ter com ele. Alguém que tivesse aceitado Jesus, se batizado, alguém que estivesse crendo no Evangelho, em Jesus Cristo, no Pai Celestial, no Filho dele, alguém que fosse da mesma fé, do mesmo caminho dele, poderia servir a ele e ir ter com ele na prisão. Entendeu? Porque eles viam que Paulo não era culpado, eles viam que Paulo não tinha culpa, eles viam que Paulo não estava errado. Então eles fizeram isso. Por isso que é bom estar certo, estar justo, não estar errado. Por isso que é bom procurar fazer o que é certo. Por isso que é bom não agir